Olá, sejam muito bem-vindas, pessoas, a mais um episódio do Diário de um Tântrica, aqui no canal Prazer TV. Eu sou o Thiago Goulart e tenho sido um professor de yoga nos últimos 20 anos e, mais especificamente, nos últimos 15 anos, eu tenho me aprofundado no Tantra Shaiva não dual da Caxemira, ou Shivaísmo da Caxemira, através dos ensinamentos de alguns professores e professoras, notadamente, no início, Henrique Barré, um escritor francês e professor de tantrismo da Caxemira, a sua discípula, a mestra Mariette Rainer. Mas, como eu tenho sempre dito aqui, me aprofundo bastante no trabalho do meu professor, Daniel Odier, com quem eu mais recebi ensinamentos presencialmente. Eu procuro trazer aqui esses ensinamentos do Shivaísmo da Caxemira para um benefício das pessoas, pois há uma aplicabilidade prática no cotidiano, como eu tenho repetido isso inúmeras vezes. Ou seja, não é porque tem essa aura de tradição antiga ou bastante estruturada que nós devemos colocar esses ensinamentos num altar, como se a palavra sagrado nos distanciasse desses ensinamentos. Então, é muito importante para que nós abordemos o Tantra Shaiva não dual da Caxemira da forma mais eficiente possível, que é esse o objetivo dos ensinamentos, a eficiência. É importante que nós nos aproximemos desses ensinamentos de tal forma que a cada instante no nosso cotidiano nós vamos ter oportunidades de vivenciar esses ensinamentos e diretamente, como se esses ensinamentos estivessem mesmo na nossa estrutura óssea. E é uma das mais belas práticas essa prática da visualização de Matsyendranath, onde nós visualizamos os nossos ossos como sendo a essência dos textos sagrados. Observem o quanto o Tantra Shaiva não dual da Caxemira traz para um lugar de sacralidade radical do nosso próprio ser, nessa dimensão encarnada. Então, vou repetir. Nessa visualização de Matsyendranath, a gente aí tem quase uma centena de visualizações, nós visualizamos que a nossa estrutura óssea é feito da essência dos ensinamentos dos mais elevados textos tântricos, a totalidade dos textos. Então, isso é realmente uma visão bastante radical de trazer para a nossa realidade simples, direta, espontânea, a qual nós estamos aí a cada dia vivenciando, cada qual nas suas especificidades. Então, é a partir daí que nós temos que adentrar o Tantra Shaiva não dual da Caxemira, que apesar desse título pomposo, né, e isso faz com que as pessoas também percam até a noção dessa relação, né, de você colocar algo no altar e trazer isso para perto de você, né? Apesar desse nome pomposo, Tantra Shaiva não dual da Caxemira, esses ensinamentos, eles têm na sua fonte as yoginis, as mulheres que em tempos arcaicos vivenciavam essa realidade dos textos, e foram essas mesmas pessoas que registraram esses textos. Até haja constatações de que havia até uma manipulação dos ensinamentos, eram obtidos através dessa esfera do feminino, mas muitos autores alegavam
a si esses ensinamentos, quando na verdade tinham sido confeccionados por mulheres. Isso também é necessário toda uma investigação, e nós também não condenamos completamente os homens, porque, como eu procuro afirmar, há muito amor no patriarcado, apesar de todos os pesares, e é sobre isso que a gente vai comentar hoje, sobre uma prática bastante direta que você deve vivenciar aí como uma reflexão sua bastante espontânea no seu funcionamento, e que envolve também como nós lidamos com o sagrado em nossas vidas. Então, antes de começar essa aula, se você quiser pegar papel e caneta para fazer anotações pertinentes, eu gosto de estudar assim, e eu vou trazer um conteúdo bastante rico para vocês refletirem, ou, como diz meu professor, né? Jogue fora os cadernos. Então, jetez le cahier. Eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem. Isso, obviamente, se fizer sentido para você. E se as informações aqui, você chegou até o final desse vídeo, comente aí uma palavra mágica. Eu te vejo, Thiago. Então a gente vai tratar muito sobre isso, ver as pessoas a partir dessa corporalidade que é vista como radicalmente sagrada. O tema de hoje, que não foi revelado até agora, estava secreto apenas para quem adentra o portal desses primeiros minutos da apresentação. Agora, sinta-se como se você estivesse realmente entrando num círculo de yoginis, em que eu vou humildemente procurar expressar esses ensinamentos dessas yoginis da chamada louca sabedoria, para trazer esse tema para vocês. Então, o tema de hoje é sobre o sexo oral na perspectiva do tantrismo não dual da Cachemira. Eu vou resumir, chamar de tantrismo não dual da Cachemira, né, para contemplar também Shaivas e Shaktas, que, afinal, se não estiverem intoxicados pelo ego e estiverem com esse propósito firme na realização do ser essencial, não há diferenciações. Mas quando há uma estrutura de poder, daí sim a gente pode ter certas diferenciações, e como a gente vê aí o exemplo bastante porco, né, dos políticos atuais, que essa luta pelo poder mostra o pior de cada ser que entra nessa disputa, trazendo essa reflexão política a partir do Tantra e também de como nós nomeamos as coisas, né? O que acontece nessa visão do tantrismo não dual da Cachemira sobre o sexo oral? Na Índia, no hinduísmo, um símbolo foi adotado como sendo muito importante nos rituais cotidianos do hinduísmo. O símbolo do Yoni Lingam, que é esse símbolo que ele é altamente cultuado cotidianamente no hinduísmo. Então, o hinduísmo, ele se formatou, por assim dizer, em função do patriarcado. Então, esse símbolo aqui, ele é conhecido mais como Shiva Lingam. E daí exclui totalmente, ou deixa, digamos, secretamente, fica velado, então, o aspecto do feminino, que forma aqui a base, né? Esse círculo, essa base em forma de yoni. Essa yoni, ela é o órgão sexual feminino. E o nome acabou sendo chamado de Shiva Lingam. Não sei se
porque o feminino ele foi trazido para um esoterismo, com S, um hermetismo, e assim apenas algumas pessoas, como a casta dos Brahmanes, deteriam esse conhecimento de forma mais ampla. Essa é uma hipótese, eu não estou afirmando nada. E a segunda hipótese é que realmente, devido ao patriarcado, como a gente vê os reflexos na sociedade indiana, de mulheres tendo que pagar, família das mulheres tendo que pagar o chamado dote para que ela se casasse, e isso também gerando certos casos de assassinato de mulheres, em que seus maridos as assassinam para poder se casar de novo e receber outro dote. Então, essa é uma face bastante cruel dessa formatação da espiritualidade hindu em função do patriarcado. Mas, como vocês sabem, aqui eu procuro sempre evocar essa ancestralidade, olhar para a história, olhar para essas comunidades antigas que não estavam ainda, ou foram ensaios de comunidades utópicas, ou que não estavam ainda contaminadas por essa sanha pelo poder que destrói vidas. Vamos recuar no tempo e ir para esse proto-Shiva, o Pashupati. Pashupati é o Senhor das Feras. Eu já devo ter mostrado ele em algum vídeo. Eu constantemente falo nas minhas imersões do tantrismo Shaiva não dual da Cachemira. Pashupati ele tem vários animais ao redor dele. E isso pode ser, por exemplo, um sinal de que ele ali, mesmo em meio a animais selvagens, ele pode se dar esse luxo de estar plenamente descansado na postura de yoga. E essa postura, até vou colocar aqui um Lalitasana. Lalitasana é uma perna dobrada e a outra perna flexionada, o pé tocando o chão. Estou num banco alto. Então, essa postura, voltando ao Pashupati, é considerada também uma postura avançada, porque talvez os calcanhares dele foram voltados para trás, né? Seria a postura Mula Bandhasana. Então, o Pashupati tem os animais selvagens, talvez ele pôde se dar ao luxo de ficar ali completamente meditativo em meio a animais selvagens, porque ele atingiu aquilo que Patanjali chama como um dos siddhis, um dos poderes que surgem a partir da prática de ahimsa, a não violência. Então, Pashupati está cercado por animais selvagens porque, como diz lá no Yoga Sutras, aquele que se estabelece em ahimsa, na não violência, conquista até mesmo a amizade de animais selvagens. Não está com essas palavras, mas procurei trazer da forma mais esclarecedora possível. Tem muitos autores que traduziram Yoga Sutras, então a gente vai ver diversas versões. Essa é a minha versão, certo? Então, outras características é que Pashupati está aqui com um símbolo itfálico, ele está com o pênis ereto, ou seja, ele está plenamente presente a energia sexual dele que irriga e ativa o seu lingam. Então, quando a gente vai ver daí os textos tântricos falam muito sobre essa consagração no ser desse êxtase que abrange o corpo por inteiro. A totalidade do ser é banhada pelo estado de Ananda, a beatitude que é extremamente extasiante. Ou ainda que, obviamente, para atingir esse Ananda, essa beatitude extasiante, que envolve realmente no Tantra todas as células do corpo, você precisa adentrar esse estado de não dualidade, Samadhi. Então, isso é feito através de um sadhana, as práticas meditativas.
E a gente vai ver nos textos que a sexualidade ela era incluída abertamente, sem tabus e de forma bastante esclarecedora para que houvesse esse trabalho integral sobre o ser e que Ananda, essa beatitude extasiante, compreendesse também todas as esferas do ser. Então, você vai ver textos como Yoni Tantra, por exemplo, ele é totalmente dedicado ao órgão sexual, o órgão genital feminino, os seus fluidos, o quanto de bem-aventurança nós podemos obter e até mesmo saúde física e cura de muitos males através da absorção do que chamam de essência sublime, que é realmente quando uma mulher está lubrificada e está se sentindo bem e está tendo prazer de forma integral. Ela abrange todos os níveis do ser dela e sabe que pode se entregar ali ao prazer erótico, né? Então o Yoni Tantra ele trata muito sobre a Yoni, é o Tantra da Yoni, é o Tantra do órgão genital feminino. Então a gente vai ter também, de forma mais genérica, que é voltada também para pessoas que foram iniciadas nessas práticas, lá no Vijnana Bhairava Tantra, Vijnana Bhairava Tantra, forma correta de pronunciar. Aliás, se você quiser, eu tenho aqui uma oferta de curso de recitação e pronúncia do sânscrito. Vou deixar aqui o link para que vocês possam, a quem se interessar em estudar o sânscrito. Então, Vijnana Bhairava Tantra, né? O Bha é um pouco gutural. O Vijnana Bhairava Tantra fala também do êxtase a dois durante Maituna, durante o ato sexual. Então fala que isso seja tratado como uma grande fogueira, que você vai alimentando esse fogo através, né, dessa arte da sensualidade que nós, na Via Kaula, dispomos através da arte da massagem cachemiriana e de todas as outras práticas. Então é como uma fogueira que vai sendo alimentada através dessas artes eróticas até que vão ocorrer as cinzas no final, né? Quando aquele êxtase ele se eleva tanto que esse prazer daí então você entra naquele platô final, né? Você está querendo mais uma soneca do que qualquer outra coisa. Então, é dito, indicado no Vijnana Bhairava Tantra, mantém essas chamas acesas, procurando não atingir as cinzas no final. E é daí que vem também essa grande fama do sexo tântrico, Maituna, ser uma prática de longa duração e não limitada a um prazer ali bastante limitado de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, às vezes segundos, né, em casos mais graves. Então, nós aprendemos, né, através das práticas da Via Yogini Kaula, que também você pode, aqui no link da descrição, se aprofundar nessa formação que é totalmente online, e você paga um valor aí para ter até simbólico em relação a todo o conhecimento que eu recebi do meu mestre Daniel Odier, dessa Via Yogini Kaula, né? Então, essas práticas da Via Yogini Kaula, elas nos condicionam de certa forma, elas nos preparam para que nós possamos adentrar esse campo desse prazer mais oceânico. Nós vamos além dessa nossa sensação de sermos apenas uma gota isolada de todas as outras gotas, e nós
adentramos realmente o oceano da realidade. E essa trama que compõe o oceano da realidade, essa Shakti, ela é essa bem-aventurança, Ananda. Então, nós adentramos esse campo da bem-aventurança. Então, eu falei aqui do Pashupati, né? Em tempos arcaicos, esse culto era feito de forma assim, bastante consagratória à individualidade. Então, quando a gente vai ver o Sankhya, por exemplo, que procurou catalogar essa experiência humana, né, trazendo lá também, numa das categorias dos 25 tattvas, o ego, a mente objetiva, a mente subjetiva, o espírito e a natureza, os nossos órgãos dos sentidos, né? A boca, o nariz, as orelhas, os olhos, né? A pele. Então, tudo isso foi catalogado e o ego estava lá. Ou seja, havia essa noção de que o indivíduo tem que ser contemplado. Mas depois o sistema de castas também, através do Manusmriti, que são as leis de Manu, estabeleceu que as pessoas deveriam se adequar e se submeter àquele sistema de castas. Então, essa individualidade, que a gente vê bastante preconizada também nos estudos detalhados do Ayurveda, o Ayurveda trabalha bastante esse detalhamento de cada pessoa. E quando a gente vai ver o Ayurveda, ele teve essa mesma fonte do Tantra, que é o Shivaísmo e o Shaktismo, né? Esse olhar também de conhecer as plantas, de conhecer os elementais, como fazer poções. Então, isso envolve também um detalhamento de cada pessoa, né? A individualidade ela é respeitada. E quando a gente vê também sistemas de yoga que foram trazidos na era moderna por figuras como Krishnamacharya, por exemplo, a gente vai ver também que ele prezou, apontou o trabalho dele para essa valorização da individualidade, de que as práticas que antes ele ensinava, práticas fechadas, como Ashtanga Vinyasa Yoga, os primórdios dos ensinamentos dele, depois se tornaram práticas mais individualizadas e contemplando essas características individuais. Então isso aconteceu na história da Índia, de você ter ali um preso, uma valorização da vida em sociedade, como a gente vê nos grandes banhos de Mohenjo-Daro, na civilização do Vale do Indus, em que não havia tabus, por exemplo, quanto às vestimentas. As mulheres, aqui como a gente vê nessa imagem, elas podiam andar com os seios nus, né? E isso não era algo chocante. Então, não havia essa moral. E hoje em dia a gente vê, né, praias aí como na Espanha e muitas outras praias de naturismo que as mulheres podem, sem problema nenhum, estar mais à vontade, sem que isso seja um choque social. Né? Então a sociedade não se volta contra o indivíduo por causa da liberdade dele. Então percebam que, né, eu estou procurando ligar pontos e para dizer que isso acontecia, né? Todas essas artes eróticas que foram desenvolvidas, em que, por exemplo, é falado até, né, em textos referentes às yoginis do Kaula, que havia essa consagração dos devidos órgãos genitais dos indivíduos, né? De qual gênero for. Então, isso, com o passar do tempo, adentrando o patriarcado, essa estruturação social que formata e procurou extinguir essas individualidades, foram até mesmo perseguidas. Então, aquele Pashupati que tinha o seu falo ali livremente,
energizado também com os elementais da natureza, ele foi isolado do corpo e foi trazido para o que nós conhecemos como Shiva Lingam. Então, essa consagração, ela se tornou uma norma social, onde as pessoas agora seguiam também normas sociais. O casamento por arranjado, né? Os casamentos encomendados, essa não possibilidade de toque e carícias entre sexos opostos, né? Então, por isso que na Índia a gente vê muitos homens que têm essa sensorialidade, né? Eles dão a mão, se abraçam, andam de mãos dadas. Isso não é chocante na Índia atual, né? Mas se você acaricia uma mulher, né, que você tem ali alguma relação, isso é muito mal visto. Então, você pode ser até mesmo repreendido. Então, há uma tensão que se criou na estrutura hindu que causou muita violência para as mulheres e, no meu ver, também isso é uma grande violência para os homens. Então, é uma violência contra todas as pessoas, porque essa individualidade, ela não é respeitada. Quando eu falo de individualidade não é respeitada, obviamente, tem seus limites. Afinal, tem pessoas que se, digamos, né, desarmonizam essa respeitabilidade mútua. Essas pessoas têm que ser, talvez, neutralizadas, repreendidas, presas até, né? Então, essa norma, essa castração social, a gente vê também no Ocidente sob essa influência dos ingleses, né? Essa influência vitoriana que ditou muitas regras pelo mundo. Vários reinados aderiram ali essa norma inglesa, né? Os portugueses, os franceses. Então, isso tudo fez com que a nossa sexualidade, ela tivesse que entrar numa concha e se vir aí com o que nós te oferecemos, né? Que é a monogamia, casamento arranjado. E, ainda bem, no Ocidente a gente tem mais liberdade, né? Você pode ter uma vida aí, né, que por mais que nós não tenhamos o conhecimento para essa tessitura relacional da mais saudável possível, nós temos meios hoje em dia para que isso possa apontar para uma relação em que todas as pessoas estão bem. É para isso que eu estou aqui também. E só que tem um problema, né, com essa formatação. O que aconteceu? Essa energia, ela ficou estagnada e algumas formas também foram feitas, né, criadas para dar vazão a essa contenção, né, que são as imagens eróticas e o conteúdo que se tornou esse conteúdo visual adulto atual, né, que é a pornografia. Então ela existe desde muito tempo, a pornografia, né, de diferentes formas. Você vê aí uma estatueta da mãe, né, isso tem um sentido erótico bastante forte, né, e com o tempo a gente foi extrapolando todos esses limites e é como se a pornografia tivesse sequestrado a nossa dimensão selvagem. Essa dimensão selvagem do ser nós vemos sequestrada pelo conteúdo adulto, né? Então, o mais típico é que as pessoas casadas, na normose de seus relacionamentos, têm que recorrer à pornografia em momentos isolados, escondidos, desejos secretos que não são saciados, senão ali por aquele conteúdo que sequestra essa dimensão selvagem do ser. Esse é o problema que nós temos, né? Ainda uma moralidade muito grande, pessoas condenando a pornografia não ajudam, porque ajudam a estrutura da moralidade que condena essa dimensão selvagem do ser. Então, qual seria a solução? E já apontando para o final do vídeo aqui,
em que nós tínhamos antigamente essa celebração de forma ritualística e essa consagração dessa energia mais primal da sexualidade, e que com o tempo foi tirada de nós. Ela foi sequestrada pelas igrejas, né, que ditavam o poder, e depois trazida à tona como opção através do conteúdo pornográfico. A gente começou a atingir mais liberdade através do capitalismo. Então, ali, a vazão que muitas pessoas queriam pôde ser feita, através dessa criação de conteúdo adulto. Então nós temos isso aí. Se você talvez seja uma pessoa que cria conteúdo adulto, você talvez esteja, né, conseguindo trabalhar, dar vazão a essa dimensão selvagem do ser. Espero que da forma mais benéfica possível para você como ser total, corpo e espírito. Há muitas pessoas que criam conteúdo adulto, por vezes como questão de sobrevivência até, e uma forma de sobreviver no capitalismo. Então, normalmente são pessoas que vão ter muitas questões a serem trabalhadas. Eu não vou nem falar problemas, mas questões a serem trabalhadas para que estejam bem, corporalmente, fisicamente, psiquicamente. Então, essa é uma questão. E as pessoas que estão consumindo de forma frenética, tendo encontrado uma vazão para essa dimensão selvagem do seu ser através da pornografia, talvez isso tenha trazido muitos problemas para a sua saúde. Então, há estudos científicos já que afirmam que o vício em pornografia é tão forte quanto o vício em heroína e causa, basicamente, uma série de problemas, dentre as quais a disfunção erétil e muitos problemas também até psíquicos. E eu diria espirituais até, né? Se você não souber tratar essas questões e se libertar desse vício, né? Mas, ao mesmo tempo, há essa questão. Será que você se liberta desse vício sem gerar uma moralidade hipócrita ou uma culpabilidade em relação àquilo que você consumia? Ou será que você consegue reconhecer que aquela expressão da dimensão selvagem do ser, através da pornografia, aquilo ressoa em você e você realmente gostaria de vivenciar aquilo? Será que talvez você já tenha vivenciado isso na sua experiência de tessitura relacional, as suas relações, os seus afetos, que isso vai envolver daí o amor? Então são essas reflexões que eu deixo para vocês, em que essa questão, né, da oralidade, aí, para fechar, né, tanto é uma reivindicação feminina, que os homens tenham esse conhecimento sobre a anatomia sexual feminina, né, e saber, por exemplo, onde é o ponto G, onde é o clitóris, como chupar bem mesmo, né? Então, que saibam ter um ritmo, né, ter essa capacidade de lidar com a voz, o som, respirar juntos, né, aquela questão de olhar olho no olho, né, tudo isso envolve aí o ato sexual, que quando a gente vai ver é como se fosse uma iniciação tântrica mesmo, né, que a gente vai ter 3 dimensões: o toque, o olhar e o som. A forma com que nós entoamos a nossa voz. Então, por exemplo, se você consome conteúdo adulto, né, pornográfico, uma das questões assim que traz muita excitação é, por exemplo, o homem recebendo oral ou a mulher recebendo oral, e
a pessoa que está dando ali prazer, olhar no olho, né? Então, são detalhes técnicos, né, que envolvem aí também algo energético muito forte, certo? Então, ficam essas reflexões, né? A gente poderia aqui fazer não é o caso, é apenas uma abertura dessas reflexões para que você adentre esse portal de consciência e daí vão ter as práticas, né? Por exemplo, todas as práticas que eu tenho falado aqui nos episódios anteriores vão envolver isso que eu estou falando, reflexo do tigre, o relaxamento do sarangui, a prática do tandava. Tudo é uma preparação para essa prática do maituna, o sexo tântrico, que não necessariamente será com uma pessoa ou mais pessoas, né? Mas sim a sua relação com a realidade, com a totalidade. Como é que a minha massa sensorial se comporta diante da minha realidade cotidiana. Então, obviamente, daí tem todo o estudo da anatomia, dos órgãos genitais, manobras que dão mais prazer e tudo mais. E essa potencialização da nossa sensibilidade e essa nossa sensorialidade que se torna consciente. Nós unimos Shiva e Shakti. Essa dinâmica do corpo, Shakti, com plena consciência, Shiva. Então, a gente faz esse casamento alquímico interno para que a gente também tenha até essa dissolução das couraças que impedem de nós acessarmos as pessoas perfeitas até para a nossa realização nesse campo a dois. Então, daí entra a questão também da meditação, o quanto ela vai dissolver os karmas e apaziguar as suas águas interiores para que você consiga acessar vibracionalmente campo de pessoas que estejam mais sintonizadas com essa sexualidade mais elevada, consciente e que abrange a totalidade. Se esse tema fez sentido, ainda podemos fazer uma parte 2, 3, 4, tem bastante pano para manga, mas basicamente é isso, o quanto nós tínhamos ancestralmente, né, essa consagração da individualidade de cada ser, e um ser em totalidade, ele vai ser um ser muito mais saudável na tessitura relacional da comunidade. Você ter uma sexualidade plenamente desenvolvida e consagrada, e o período de castração, patriarcado, e finalmente esse período aí que nós estamos, em que nós temos essa liberdade de expressão, né? E também, ao mesmo tempo, esse olhar bastante moral em relação a isso. Ah, isso é errado, isso não sei o quê, isso é apenas uma objetificação de corpos, né? Obviamente isso tem, e o lado que daí pende para o tóxico não é apenas expressão artística límpida, né? Por vezes tem coisas muito horríveis. Mas é isso, ficam essas reflexões e o quanto a gente pode, através dessa tomada de consciência, perceber essa nossa dimensão selvagem do ser e como ela quer se expressar no nosso cotidiano, né? Essa energia também, ela vai ser primordial e muito importante para todas as esferas da nossa vida, né? A questão material, trabalho, finanças, a questão espiritual e a questão também do nosso propósito, né? Abrangendo aí Kama, o prazer, Artha, riqueza material, Dharma, o propósito, e finalmente Moksha, essa libertação, estando aqui nesse plano e não numa promessa, se você for uma pessoa boa, né? Então, fica essa dica, acesse a sua dimensão selvagem do ser e seja livre, e até o próximo episódio. Me despeço de vocês.
ótima semana e até o próximo Diário de um Tântrica. Om Namah Shivaya. Om Krim Kaliaye Namaha.